partir de agora na sua TV F7, Café com o Reverendo. E nesse inteirinho, o que aconteceu com meu pai começou a acontecer comigo também. E nós se dedicamos, começamos a ler a Bíblia e se aprofundar e querer conhecer mais a Deus. O meu pai fez o cursinho na Igreja Católica. Se dedicou e queria conhecer mais a respeito de Deus. Para quem não queria saber de Deus, né? Para quem não queria saber, não aceitava nada a respeito das coisas de Deus, da religião. E eu no seminário a mesma coisa. Mas passou-se o tempo, pastor Francisco, lendo a palavra de Deus, eu comecei a me confrontar com a vida no seminário. Porque tudo aquilo que eu pensava, a imagem que eu tinha a respeito de ser um sacerdote, de ser um homem de Deus, não batia a vida que eu estava vivendo lá, o que eu presenciava lá e com o que as Escrituras dizem. E eu queria agradar a Deus, eu queria ser um homem de Deus. E com isso, então, começamos a entrar em confronto. E como eu tinha a liberdade de conversar com o reitor do seminário, nós sempre conversávamos, e comecei a questionar certas coisas. Mas nunca consegui ter uma resposta que pudesse me acalmar ou entender tudo aquilo que eu estava vendo e presenciando. E diante de tudo isso que eu presenciei, que eu vi acontecer, acabei me desanimando. E eu tomei o passo, a decisão de sair do seminário, porque não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu tinha em mente a respeito de abraçar o sacerdócio. Esse seminário era interno ou só? Interno. Era interno. Interno. E nisso, então, eu tomei a decisão de sair do seminário. Os pastores, os padres, o sacerdote, que eram responsáveis pelo seminário, o reitor do seminário, eles conversaram comigo um a um e tentaram me convencer em não sair do seminário, mas eu já estava decidido, porque aquilo que eu via lá realmente não batia com o que eu esperava. E acabei saindo do seminário. Quando eu cheguei para cá em casa, meu pai e minha mãe decepcionaram, porque eles estavam esperando, na esperança que eu me tornasse um padre, que eu continuasse a seguir minha vocação, né? Mas eu falei assim: pai e mãe, é mais fácil eu me salvar, encontrar Deus fora do seminário do que dentro. E com isso, então, eles não se opuseram, não me obrigaram, porque a decisão de ir foi minha também, e sair, eles respeitaram a minha decisão. Quando cheguei em Curitiba, então, daí o padre, da onde eu era coroinha, veio até mim conversar comigo a respeito, por que eu saí do seminário, e conversei com ele a respeito de tudo. Ele entendeu, respeitou a minha decisão, e assim passou-se os dias. Só que daí eu não tinha mais aquele desejo, ou seja, aquele amor que eu tinha, aquela vontade de participar da igreja como antes, como era coroinha, devido a muitas coisas já que já estava em minha mente, em minha cabeça. Mas eu sempre ia na missa aos domingos, sempre estava, e como dizia assim, ia cumprir a minha obrigação, mas não ia assim assiduamente como antes. Meu pai, pelo contrário, meu pai muito dedicado, se entregou realmente. Eu via a mudança, eu olhava assim, admirava a mudança na vida do meu pai, via que ele não era mais o mesmo homem, não era mais a mesma pessoa. Mas passando o tempo, alguns meses, o meu pai começou a demonstrar a sua indignação também, porque ao ler a Bíblia, ao se deparar com as Escrituras a respeito de muitos assuntos ali que a Bíblia ensina, que a Bíblia fala, do que Deus quer, como Deus quer a vida, das coisas que agradam a Deus, das coisas que desagradam, ele começou a se confrontar também por algumas práticas. E isso levou ele a se decepcionar e acabar também desanimado, não querer mais ir para a igreja católica. Ele chegou, me lembro, num dia, num domingo à tarde, chegou em casa, foi na festa na igreja católica, ele era responsável por algum setor na festa. Chegou em casa muito desanimado, muito triste, e disse: a partir de hoje eu não vou mais à igreja. Forte. Todos nós ficamos assustados com aquilo, porque nós pensamos: puxa vida, o pai acho que vai voltar às velhas práticas, à velha vida. Mas muito pelo contrário. Naquela noite ele fez uma oração a Deus. Isso depois nós ficamos sabendo, que ele mesmo nos contou.
e pediu a Deus assim: Senhor, mostra-me a igreja verdadeira. Mostra-me, Senhor, o que eu devo fazer. E fez essa oração e foi dormir. E naquela noite ele teve um sonho. E nesse sonho, pastor Francisco e a todos que estão nos ouvindo, o meu pai viu uma fila, e no final dessa fila havia um trono branco. E ele estava por último nessa fila. E ele perguntou para as pessoas que estavam ali: mas que fila é essa? Ele disse: aquela pessoa que está no trono é Jesus. Aí meu pai disse: mas é com ele mesmo que eu quero falar. E furou a fila e foi em direção do trono, pelo desejo que ele tinha, que ele queria uma resposta de Deus. Quando ele se aproximou, ele não viu mais o trono, só viu uma luz. Não viu a face de Jesus, nada, mas daquela luz saiu uma voz que disse para ele: estás lendo o Evangelho para vires a mim. E ele perguntou: mas Senhor, mostra-me a verdadeira religião, qual igreja eu devo ir? E novamente aquela voz disse: estás lendo o Evangelho para vires a mim. Na terceira vez, meu pai estava na cama chorando com aquele sonho que ele teve, e aquilo dominou ele por completo. E quando foi no outro dia, à noite, que era numa segunda-feira, ele pegou a Bíblia, colocou embaixo do braço e disse: eu vou atrás de uma igreja. E ele foi. Chegou próximo, ele sabia que tinha uma igreja próxima da nossa casa, algumas quadras, e ele procurou entrar na igreja, mas bem naquela noite, essa igreja tinha culto de doutrina. E ele foi barrado na porta, não deixaram ele entrar. O diácono que estava ali na porta não permitiu, porque era uma reunião, um culto só para os membros. Só para os membros. Ele disse: não, mas eu quero, eu preciso de doutrina, eu tenho que aprender. Mas é mesmo que eu quero, doutrina? Isso mesmo, é isso que eu preciso aprender. Mas o porteiro insistiu que não poderia. E de repente uma pessoa lá de dentro, que conhecia o meu pai, que era da região, ao ver que ele estava ali, foi na hora ao encontro dele e disse: não pode deixar entrar, que eu conheço. Conheço o seu João, deixe que ele entre e participe da reunião conosco. Aí então meu pai entrou, ouviu, gostou, mas aquilo ficou no coração dele: puxa, mas por que me barraram? E aquilo mexeu com ele interiormente, mas gostou bastante, tudo foi embora com o intuito de retornar no outro dia, que aí haveria culto. Aí na terça-feira ele pegou a Bíblia de novo, foi em direção da igreja no mesmo horário, era umas 7h30 da noite. E quando ele estava indo para a igreja, ele parou na esquina, antes da quadra da igreja, da esquina da igreja, e ele sentiu que algo assim: puxa, eu vou numa outra igrejinha, eu vou entrar aqui e ver se encontro uma outra igreja. E ele entrou na rua e foi andando para frente, e de repente ele chegou na metade da quadra, encontrou uma igrejinha pequena, de madeira, e lá dentro ele sentiu algo muito forte naquela noite. Ele sentiu Deus na sua vida, e aquilo dominou a mente dele, dominou a vida dele, e saiu dali. Naquela mesma noite ele entregou a vida para Cristo. Isso depois. Então ele foi o primeiro da família a se converter. Foi o primeiro. Naquela noite ele entregou a vida para Cristo, chegou em casa feliz da vida, assobiando, e disse: olhe, a partir de hoje eu sou cristão. E a reação de vocês, católicos, seminaristas? A minha mãe foi um choque. O fato dela ser muito católica e a tradição que nós tínhamos, né? Então foi algo assim muito forte. Mas eu fui mais ainda, eu me revoltei. É mesmo? Me revoltei, eu não aceitei aquilo. Eu falei: pai, o que o senhor está fazendo? Indo por uma igreja de crentes, você nunca suportou crentes? Eu me lembro que uma vez um evangélico foi até a frente da nossa casa entregar folheto, e ele atropelou o crente da nossa casa. Não aceitava. Para nós ali, principalmente depois que ele se dedicou à igreja, ele se tornou um católico mesmo. E ele falava assim: não aceito o crente, nunca aceitou. E de repente, quando eu vejo ele dizer que se tornou evangélico, se tornou crente. E com a Bíblia debaixo do braço. Com a Bíblia embaixo do braço. Aquilo me revoltou, pastor Francisco, me revoltou. Eu me indignei, eu falei: eu não acredito nisso, pai. O que o senhor está fazendo com a nossa família? Olha, estamos negando a nossa tradição. O vô, a avó foram católicos, o senhor está quebrando tudo isso.
Você está assistindo Café com o Reverendo.